Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Para Jesus pode ser melhor. A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia e trouxe, abra em João capítulo 15. Livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na medida em que eu for falando a palavra de Deus, vai acreditando na palavra de Deus, porque ela tem o poder de nos conduzir por um caminho extraordinário ainda nessa terra. Você crê nisso? João capítulo 15. Eu vou ministrar sobre um tema para essa mensagem, e eu vou falar sobre a marca dos que são discípulos do Senhor, pegando um gancho na pregação de ontem do pastor que ministrou. Eu vou ler um texto aqui da minha Bíblia mesmo, da Thompson, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto ele corta, e todo ramo que produz fruto ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo, secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Como foi pedido cura nessa noite, Deus tem o poder para fazer. Você crê? Diz o versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você crê nisso? Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles o que nenhum outro fez,
não teriam pecado, mas agora viram e odiaram a mim e a meu Pai. É, porém, para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele vos testificará de mim, e vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Você crê nessa palavra? Eu preferi ler ela inteira, mas vou resumir alguns tópicos que Deus colocou em meu coração. Mas antes disso, eu quero fazer primeiro duas perguntas. Você acredita que uma pessoa salva, a partir do momento que a salvação penetra ela pode, não precisa responder em voz, só responda em pensamento, você crê que ela está salva incondicionalmente? Porque o texto disse o contrário. O texto disse que nós temos que permanecer, porque senão seremos cortados. Você crê? Você está permanecendo nele? Dá glória a Deus. E a segunda que eu vou perguntar é a pergunta que Paulo perguntou em Atos 19. Você conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, porque é sobre ele essa mensagem. O Espírito Santo, ele é a única pessoa da Trindade que pode nos revelar Cristo agora. Ele é o único que pode nos conduzir à redenção eterna por meio da palavra de Deus e por meio do nome do Senhor Jesus. Conhecer o Espírito Santo não é ouvir falar. Como em Atos 19 alguém disse: eu conheço a palavra do Senhor e fui batizado com o batismo de João. Mas Paulo disse: então está tudo errado, vocês precisam de mais. Conhecer a palavra é uma coisa e ser batizado é uma coisa. Agora vocês precisam conhecer o Espírito Santo. E no versículo 6 a Bíblia diz que ele orou por cerca de 12 homens e os 12 foram cheios do Espírito Santo. Você acredita? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Glorifique o nome dele essa noite. Irmãos, hoje olhando só para a igreja, esquecendo o mundo, há dois tipos de pessoa dentro da igreja, e nós temos visto isso. Há um tipo de pessoa que conhece Cristo de ouvir falar, que se denomina cristão de ouvir falar. Mas no versículo 8, que é a chave dessa mensagem, Jesus vai dizer algo muito poderoso. E ele vai dizer assim: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Que fruto Jesus está dizendo neste versículo? Não está relacionado a nenhuma das ações sociais que nós podemos promover, e muito menos a uma evidência de um dom de línguas estranhas ou qualquer outro dom. O fruto, ele é uma manifestação real da salvação que nós recebemos no dia em que cremos no Senhor Jesus. Somente o fruto testifica da nossa salvação. E nós já lemos que para permanecer no Senhor, nós temos que crer, não de ouvir falar e por dizer que cremos no Senhor, mas porque quando cremos, nós recebemos um selo, chamado o selo do Espírito, que nos conduz ao dia da redenção em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, porque são dois tipos de coisas que acontecem dentro dessa salvação que o Senhor nos oferece. A primeira é que a graça penetra em nós. E quando a graça ela penetra em nós, e isso não vem, irmão, de homens, isso não vem porque nós empurramos alguém a crer, isso não vem porque nós insistimos alguém para que creia, isso vem porque o Senhor naquele momento, por meio de alguma ação, Ele tocou profundamente o coração de alguém. Talvez você já ouviu pregações, já ouviu palavras e ainda não tem aquela fé convicta de entregar a sua vida para Jesus, ou talvez você está na igreja há muito tempo e ainda não tem certeza do que foi pregado ontem da tua própria salvação, mas hoje a salvação é real, e por meio desse texto o Senhor está nos ensinando uma coisa maravilhosa, que o fruto da salvação, ele é uma progressão de um caráter renovado em Cristo, como Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, o Espírito Santo é quem tem essa função. No texto de João 15, há uma
É um paralelo porque se nós olharmos o capítulo 13 de João ao 17, nós vamos ver as ações finais de Jesus, depois que ele lava os pés dos discípulos. E até o capítulo 17, o Senhor faz um resumo geral de todas as suas pregações para os discípulos. E quando ele prega para os discípulos e por fim encerra o sermão orando para os discípulos, nós vemos que aqui ele está fazendo uma nova coisa, ele está mostrando uma nova direção. A primeira é que ele, como Deus homem, não vai mais estar na terra, mas ele está mostrando agora que o ministério que vai ser fundado chama-se o ministério do Espírito Santo. E segundo, agora o ministério da igreja conduzida pelo Espírito Santo. Veja que coisa maravilhosa. Então no capítulo 15, Jesus ele expõe isso aqui para a igreja, dizendo: vocês serão guiados pelo Espírito Santo. Alguém que diz por aí que o Espírito Santo encerrou a sua ação até o terceiro século da igreja, mas isso é uma mentira e uma heresia, porque não tem como fazer Deus parar a obra que Deus começou, porque Deus ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Esse é o ministério que Deus determinou, é a ação que Deus determinou, e só encerrará no dia do glorioso arrebatamento da igreja. Então até lá o Espírito com poder, autoridade de Deus Pai e Filho será manifestado por meio da igreja. Você crê nisso? Mas a questão é o grande mover desse Espírito que nos faz ter frutos. E hoje nós estamos vendo algumas pessoas no meio da igreja, por aí afora, com um pensamento de que conhecem o Espírito Santo, de que conhecem Cristo, mas qualquer coisa que lhes ofereça, eles são guiados. Qualquer palavra que lhes dirigem, eles são guiados, e principalmente quando fala algo que venha beneficiar a sua vida, independente da ação que ele esteja tendo naquele momento, mesmo que seja cometendo delitos, erros e coisas que desabonem aquilo que nós somos chamados cristãos. Mas aí quando alguém, dizendo em nome do Senhor, levando uma palavra, os conduz por aí, como de qualquer forma, e eles vivem aquela vida ímpia, dizendo que são crentes e dizendo que são servos do Senhor Jesus. Mas Jesus está deixando bem claro nesse texto: não tem como servir a dois senhores. Nesse texto ele está provando: ou nós damos fruto para o nome de Jesus ser glorificado, para que o Pai seja glorificado em nós, ou então nós seremos cortados, igreja. Isso é muito sério, isso é muito real, e o mundo está vivendo um pandemônio de forma generalizada, mostrando que o Senhor Jesus falou a verdade, mostrando que a profecia, a palavra não errou. Tudo o que foi dito está acontecendo e a palavra é fiel para se cumprir. Mas a igreja do Senhor tem que estar num grande alerta agora, tem que ter um start na sua mente e lembrar que nós temos um destino, mas esse destino pode ser perdido se não estivermos em alerta máximo e alerta total. Portanto, se a salvação penetrou em nós, nós não podemos ser como esses que dizem que conhecem o Cristo. Nós não podemos conhecer Cristo de ouvir falar. Nós não podemos conhecer o Senhor Jesus porque alguém contou uma história, e uma história simplesmente pode ser uma história. Não, nós temos que conhecer o Senhor Jesus, como a irmã deu testemunho para o seu filho no leito e disse da história de Jó com fé e convicção, e declarando para o filho que já estava sem fé e dizendo: fique tranquilo, porque Deus é um Deus de coisas novas. É esta fé, só a igreja tem essa fé. Só os verdadeiros salvos podem falar de Jesus com propriedade. Somente os salvos podem levar uma palavra de autoridade para o mundo e dizer: para trás de mim, Satanás. Somente os salvos, igreja. Então nós estamos vivendo este conflito, e eu fico vendo que nos dias atuais, quanto mais o tempo vem se passando, mais está difícil de colocar a palavra de Deus em prática dentro das nossas casas, no meio das nossas famílias, porque muitos
tem muito tipo de conhecimento e houve vários tipos de lideranças, e essas lideranças estão por aí afora falando coisas terríveis. Esses dias eu vi e gravei uma tela, inclusive, e mandei para alguns amigos, e eu vi um pastor famoso, não é, graças a Deus, da Assembleia de Deus, de outro ministério, e ele falando e levou uma palavra, e aí tirou uma palavra para aquela pessoa que estava numa live, e eu falei, meu Deus do céu, fui passar aquela, eu falei, vou escutar, quero ver o que está acontecendo. E aí aquela palavra, e a pessoa que gosta, que não conhece Cristo, conhece de ouvir falar, conhece porque alguém disse, mas ele não é salvo porque ele não teve experiência. O salvo, ele tem uma coisa diferente, o salvo tem o selo do Espírito Santo da verdade. Foi isso que Jesus disse aqui, que o Espírito Santo da verdade vai fazer com que nós conheçamos Cristo. E aquele pastor famoso que arrasta multidões, e aí inclusive lança seus lençóis para recolher grandes ofertas em nome de propósito, e disso você tem que dar porque é tempo do propósito, é isso no propósito, é isso não sei o que. E aí ele abriu uma palavra, e veio uma palavra, irmãos, muito conflitante e de uma complicada compreensão. E ele pegou, achou uma palavra, um versículo que dava para ele sair. Ele foi lendo até achar aquele versículo, e quando ele achou o versículo, ele falou, irmão, você está vendo o que Deus está falando com você? Deus está falando que vai guerrear contra aqueles que se levantaram, porque Deus vai ferir, porque Deus vai matar. Que Deus é esse, igreja? Sim, Deus guarda a igreja. Deus é o Deus que, ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor, ai daquele que toca no fio de cabelo da tua cabeça, porque você é o queridinho de Jacó, está escrito, você é a menina dos olhos do Senhor. No entanto, que Espírito de Deus é esse que tem prazer em ficar matando pessoas? Que o Filho de Deus está dizendo, vou me preguem para o mundo, preguem a salvação, anunciem a redenção. Isso está acontecendo porque as pessoas estão ouvindo qualquer coisa para massagear o seu ego. Me diga claramente, não há um ser humano, talvez na sua família, lá onde você trabalha, que já pisou no seu galo e que te persegue, e que te magoa, e que muitas vezes tenta puxar o seu tapete, tenta fechar a porta, tenta te denunciar, te caluniar. Será que não há um ser humano que faz isso contra você? Só que esse ser humano talvez é pai, talvez é filho, talvez ele é marido ou esposa, e você é o Cristo lá dentro, você é o cristão lá dentro, você é a imagem do Cordeiro de Deus lá dentro. Ou Deus te usa para convertê-lo, ou então Deus faz uma loucura no meio da humanidade, e mesmo com todo esse tipo de coisa contrária, Deus te exalta em meio ao mundo. Mas Deus não precisa pôr ninguém na sepultura para isso, igreja. O nosso Cristo quer levar amor para as pessoas. O texto disse, amai uns aos outros. Eu quase que li, inclusive quando lia, amai os nossos inimigos. Não, o texto diz, ame a todos, ame o teu próximo é todos. Amar os nossos amigos é a moleza, irmão. Amar o pastor Daniel é quase impossível de não amá-lo. Eu acho que é impossível. Amar o pastor Josué é fácil. Difícil é amar pessoas que não olham na sua cara, pessoas que você passa e elas fazem pouco caso de você. O Evangelho é isso, o Evangelho é nas mínimas coisas. O fruto do Evangelho, que vem pelo selo do Espírito Santo, ele produz a vida de Cristo em nós. Então a salvação, quando ela penetra, ela não vem com condições, mas quando a salvação entra em nós, ela muda, ela vira uma chave. É como que uma criança quando nasce. A criança quando nasce, ela é ensinada pelos seus tutores, pelos seus pais, e ela é ensinada a que, igreja? Ela é ensinada, começa a engatinhar, daqui a pouco a gente ensina a andar, daqui a pouco a gente ensina a falar, daqui a pouco fala papai, fala mamãe, acho que fala papai primeiro, em quase todos os casos. E aí fala mamãe, fala tio, fala avó. Você vai ensinando, daqui a pouco você ensina, não sobe essa escada. Se você subir essa escada, você pode cair e se machucar. A criança acaba teimando muitas vezes. O que você vai fazer? Você vai ensinar, presta atenção que isso aqui é uma analogia poderosa. E a criança se machuca, você corrige, que é o castigo que a gente fala muitas vezes. Você corrige, tirando algo, ensinando, mostrando um caminho melhor.
e aí cresce, e já é uma criança que está falando, está na escola, e aí faz alguma coisa de errado. O que você faz com a criança? Você corrige, vai lá e traz alguma coisa da escola que não deveria. Você fala, devolve lá, e eu não criei você para isso. Você é uma bênção, você é frutífero no Senhor, você é servo de Deus. Você corrige, você instrui em toda a verdade, você guia. Aí a criança cresce, vira um adolescente, você projeta um futuro e você profetiza, e profetiza não só nas orações, mas em palavras, corrigindo, dizendo, olha, aquilo no mundo está errado, aquilo ali está errado, aquilo ali não é a obra de Deus, aquilo ali, a ideologia não é a obra de Deus, tudo isso aí não é obra de Deus. Ame todas as pessoas, mas abomine o mundo e todos os seus prazeres. Então você guia, e a criança falha, e aí o jovem, o adolescente falha. O que você faz? O corrige. E correção às vezes vem com uma certa punição, assim que Deus faz também. Ele tira algo para nos ensinar a não andar mais naquele caminho errado. E você está instruindo, irmão, assim é Deus. Isso é a salvação. Quando ela entra em nós se tornamos bebês na fé. E então Deus vai nos instruindo, e nós começamos a engatinhar, e nós começamos a andar, e aí nós começamos a falar, e falamos às vezes coisas indevidas. E aí o Espírito Santo, que está nos instruindo em Deus por meio da sua palavra, ele começa a nos corrigir e nos dá uns puxão de orelha e fala, não é aqui, não fala isso, é aqui. Ele nos disciplina para nos impulsionar a uma vida abundante em Deus. Isso é a salvação. E o Espírito Santo, dentro da salvação, por meio do selo do Espírito Santo, ele é o único capaz de nos conduzir como igreja por uma regeneração constante, uma renovação constante. Você lembra do teu passado? É só você olhar de onde você saiu, quem era você, como você falava, não é fruto, mas vamos colocar que fosse os frutos malignos que nós produzíamos, porque nós não tínhamos uma viva esperança. Então nós tínhamos uma vida totalmente desregrada, sem a glória de Deus, sem um princípio de Deus na nossa vida. Mas aí o Espírito Santo entrou, e agora olha para onde você já chegou. Você olhe para trás agora e veja onde você está agora, sentado aqui nesse banco, na Vila Angélica, adorando o Senhor. Olhe para onde você está achando que a tua vida não está indo para frente. É só olhar para quem você é agora, para a maravilhosa obra que o Espírito Santo já fez na sua vida. Isso prova a tua salvação em Deus. Isso é ser salvo, igreja. Ser salvo é essa regeneração que é progressiva, e ela vai todos os dias nos transformando. É mais ou menos a ideia da casa do oleiro, quando Deus fala aquela parábola em visão e fala, Jeremias, vai lá na casa do oleiro. E o que tem? O oleiro aqui é Deus, é o Espírito Santo. Essa dispensação é Ele quem move a roda, e o Espírito Santo movendo a roda em nós, o barro na mão deste Deus Todo-Poderoso. Você consegue entender isso? E o Espírito Santo, Ele prepara, Ele pega a argila, o barro, o melhor barro, e Ele pega a água, mas tem impureza, e Ele peneira, Ele prepara, Ele põe na roda. Então Ele gira a roda, e Ele começa a mover, e Ele começa a modelar. E tem hora que racha, e tem hora que tem algumas impurezas, e Ele tem que parar para tirar aquela impureza. É a hora que a gente começa a pensar, mas Deus, eu estou fazendo algo e parece que deu alguma coisa errada aqui. É Deus falando assim, tem uma coisa para me tirar, eu estou tirando essa coisa que vai te impedir de avançar. Rachou aqui, então deixa eu consertar aonde rachou, para que você possa ir mais longe, para que você possa crescer mais, para que você nessa terra ainda possa dar frutos em nome de Jesus, para que Deus seja glorificado. Aleluia. Quem quer dar fruto para Deus aqui, glorifique a Deus. Se fôssemos testemunhar só dos testemunhos pessoais de salvação, quantos frutos demos para Deus? Esse fruto é o caráter de Cristo em nós, essa mente renovada, um Deus todo-poderoso que vive e habita em nós. E é aqui que as pessoas têm um grande problema, igreja.
As pessoas têm um grande problema quando se trata desse selo do Espírito Santo, que nos leva a uma regeneração progressiva em Deus, uma comunicação verbal onde Deus fala diretamente ao nosso ser, e o Espírito Santo vai falando, revelando toda a nossa vocação, revelando toda a nossa missão. É por isso que quando de repente você está parado, e você talvez faz uma oração, e de repente você não está entendendo ainda qual é o teu lugar na obra de Deus, mas de repente você começa a sentir aquela chama. Não precisa ninguém vir de dedo e dizer que apesar de Deus fazer, Ele é tremendo e glorioso, mas não precisa Deus levantar alguém para vir de dedo e dizer assim, ó, assim diz o Senhor, eu vou te fazer um pastor, eu vou te fazer uma cantora, eu vou te fazer um missionário, eu vou te fazer um líder de departamento. Não, igreja, o Espírito Santo tem o poder, ele pode, mas ele tem o poder de falar com você no teu íntimo, e ele faz isso. É por isso que algumas pessoas começam a se sentir incomodadas, e elas começam a se sentir incomodadas, e elas começam a se achegar mais, e elas começam a querer fazer, e alguém fala assim, nossa, fulano começou a querer se aparecer. Não é o Espírito Santo da promessa, é Ele quem está guiando a igreja, é Ele quem está levantando alguém, é Ele quem está dizendo, faz a minha obra, porque eu te escolhi. Quem é que acredita nisso, glorifica a Deus. O Espírito Santo já tem te chamado para alguma coisa dentro do ministério. O Espírito Santo já tem, além de ter te provado a salvação, e além de estar te conduzindo por um caminho de regeneração, Ele também está te provando que você foi chamado para uma obra específica. Aleluia! Se você é chamado para uma obra específica e está aqui essa noite, eu quero que você levante a mão e glorifique a Deus, porque este é o tempo de Deus para a sua vida. Mas aqui há um grande problema, que as pessoas, igreja, elas acabam se confundindo nessa ação deste selo do Espírito Santo e na ação do batismo do Espírito Santo. Irmãos, ninguém precisa ser literalmente batizado pelo Espírito Santo, que vai provar pelos dons, principalmente a gente crê nisso, pelo dom de línguas, mas não necessariamente precisa do batismo, porque salvação não depende do batismo do Espírito Santo. Mas essa noite eu não consigo me conformar com alguém que já se conformou em não buscar mais pelo batismo do Espírito Santo. Irmãos, quando eu vou orar, e eu começo a orar, e eu começo a pensar, e parece que Deus vem mostrando algumas pessoas que nunca falaram outras línguas, e já estão conformadas. Tudo bem, você é salvo, tudo bem que a salvação já está em você, tudo bem que você está sendo regenerado para o dia da salvação, tudo bem que você já é eleito por Deus, e isso é maravilhoso, porque eu fico pensando, não que seja necessário, mas eu imagino o pastor Josué, Deus, que está escrito na palma da sua mão o nome dos salvos. Eu imagino de repente o nosso Senhor, o Senhor Jesus, com os buracos dos cravos nas mãos, olhando, porque Ele está nas alturas, e Ele é lá 100% Deus e 100% homem, porque é o único que tem o poder de ter os dois corpos, todo glorioso e poderoso, porque o Pai lhe deu, e agora Ele está lá, e eu imagino de vez em quando Ele olhando para a palma da sua mão e olhando os cravos, dizendo, valeu a pena, porque o Josué é meu servo, valeu a pena, porque o pastor Daniel é meu servo, valeu a pena porque você é minha serva. Eu fico imaginando ele olhando de vez em quando, e isso tudo é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Mesmo assim, não dá para se conformar nos dias de agora. Nós, irmão, o título de igreja pentecostal, não estou pregando contra igrejas e denominações, mas o título de igreja pentecostal no mundo não é de nenhuma outra a não ser o da igreja Assembleia de Deus, uma igreja que tem o poder do Espírito Santo. A palavra pentecostal não tem a ver com o barulho, mas tem a ver com o batismo do Espírito Santo, tem a ver com o poder que Deus derramou sobre a igreja. Nós precisamos voltar a desejar, temos o fruto, nós estamos na videira verdadeira, estamos produzindo fruto de salvação, mas nós precisamos militar com a arma da fé, que se chama o batismo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos terminar este culto
batiza com o Espírito Santo de Deus e com fogo, aleluia. Aleluia, irmão, eu vou dizer, alguém que estuda muito, alguém pensa, e ele lê, e então ele não fala em línguas, mas alguém que é batizado pelo Espírito Santo e estuda, quanto mais estuda, mais entende que precisa falar em línguas, porque o falar em línguas, Deus nos edifica, nos dá um poder maior. Em algum momento que estamos tomados pela essa presença, alguma coisa acontece maior. Os naturais não podem compreender, os que não gostam das línguas não podem compreender, os que não gostam do dom não podem compreender, mas não tem problema, porque o Espírito Santo pega os que não gostam também, e de vez em quando batiza com o Espírito Santo e com fogo, e de vez em quando eles são tomados a falar em línguas, e não falar apenas em línguas, mas falar em variedades de línguas, só para saberem que a glória é de Deus, o poder é de Deus, e o Espírito Santo não é limitado a homens. Eu quero que você diga para quem está do teu lado hoje, se você pode, diga para quem está do teu lado hoje: Deus quer que você dê mais do que frutos. Diga: Deus quer que você evidencie o batismo do Espírito Santo e com fogo. Eu quero, se você crê, que você se coloque de pé em nome de Jesus. Os salvos dessa igreja, e tem glória a Deus para dar, dê glória a Deus, aleluia. Os salvos e cheios do Espírito Santo, se pode, não dê apenas glória a Deus, mas se há uma língua estranha no teu peito, na tua boca, essa é a noite de você falar em outras línguas. Me dê só um pouquinho de retorno, irmão. E andai assim, alamai. Há uma variedade, ó. Eu saí da minha casa, quando o pastor Daniel falou para mim ministrar, eu fui orar, falei: Deus, o que eu vou pregar? Porque hoje eu estava me sentindo tão vazio da palavra. Eu estava me sentindo, eu acordei e falei: Deus, eu estou me sentindo tão vazio da tua presença hoje. Aí daqui a pouco o pastor Daniel me pede para pregar, e eu pensei por alguns minutos, eu falei: Deus, eu nunca disse não, mas eu estou precisando ouvir sua voz hoje. E o Senhor quer que eu pregue, Deus? Se é assim, então fale com a igreja. E aí eu fui orar lá no meu quarto, e enquanto eu fui orar, eu falei: Deus, eu não sei o que eu vou pregar. E o Espírito Santo começou a falar comigo. E o Espírito Santo falou para mim que a marca de um verdadeiro discípulo é a salvação, mas ele quer mais do que a marca da salvação. Ele quer que a igreja tenha um desejo descontrolado. Já que é para ter um desejo descontrolado, que não seja por pecado, mas que seja pela glória do Espírito Santo, porque a glória do Espírito Santo está aqui. Se você quer desejar alguma coisa essa noite, não deseje nem cura, não deseje mais nada, porque Ele faz tudo isso. Deseja a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Se fisicamente Jesus passeasse nessa igreja agora, como seria a nossa atitude? Uma mulher que tem um fluxo, talvez ela se prostraria. Um leproso viria correndo e adoraria. Outros que nem foram nomeados, que Marcos disse que muitos tocaram a sua horda, correriam até ele e diriam: olha, Jesus está passando, e é Ele que é o curador, Ele é o batizador, Ele é o abençoador, Ele é o que transforma o homem, Ele é o que reduz o pecado em abundante graça, Ele é aquele que pega o homem que está no monturo e o faz sentar entre os príncipes, Ele é aquele que pega alguém lá da sarjeta, da prostituição, dos vícios, das drogas, e transforma o teu caráter e faz ser um alegre pai de família, uma alegre mãe de filhos, um homem idôneo na presença de Deus. Mas eu quero fazer um convite essa noite, enquanto eles estão aqui buscando a presença de Deus para mim neste louvor. Eu quero convidar alguém que quer ser batizado pelo Espírito Santo a nem esperar o meu segundo apelo, a correr aqui na frente, porque Atos 19 não encerrou. O versículo
versículo 6 ainda está vivo e pulsando aqui agora. E Deus está dizendo: eu posso batizar com o Espírito Santo no nome do meu Filho amado. Só você que quer o batismo do Espírito Santo. Pastor, eu não sei se eu sou batizado. Se você não fala em língua estranha, sai do teu lugar. Na dúvida, vem aqui. E o Espírito Santo tem o poder de te encher aqui agora. Sai do seu lugar. Vem para frente. Talvez se fosse por um grande milagre você viria. O único milagre que é maior do que todos é esse. Depois da salvação é o batismo do Espírito Santo. E é um Deus vivo que habita em você. A partir desse momento: ah, pastor, mas eu pequei. Eu estou dizendo que Deus quer te batizar agora. Então sai do teu lugar. Você que quer o batismo, você vê quanto é difícil esse apelo. Mas eu repreendo todo o mal, tudo que te impede a não ser batizado hoje. Aqueles que podem orar intercedendo para que Deus batize alguém essa noite, me ajude em oração, porque é uma guerra aqui agora. Os demônios estão tentando impedir, porque sabem que se Deus batizar pelo menos um nessa noite, meu Deus do céu, aleluia, haverá um avanço para a igreja de Vila Angélica, haverá um avanço para este ministério. Eu vou insistir: você que não é batizado no Espírito Santo, sai do teu lugar, porque Ele conhece a verdade. Vem aqui na frente. Jovens que não são batizados no Espírito Santo, vem aqui na frente. Igreja do Senhor, Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Oh Espírito Santo, desfaz as amarras agora. E que andai a suíne que alamai, cheia mando e a suíne que alabracada. Espírito Santo de Deus, eu digo para todo engano na mente de alguém. Alguém já está aqui para ser batizado, mas alguém que está ali no banco do Senhor está preso para não vir. E eu digo para este demônio: saia do meio da igreja de Deus, saia da mente, saia do corpo, saia dos ideais. Aleluia. O Espírito Santo pode batizar. Eu vou descer para pôr as mãos aqui sobre essas pessoas. E o Espírito Santo vai batizar. Você crê? Não estou fazendo prova da minha fé. Eu acredito e acabou. Porque o Espírito Santo é maravilhoso. E enquanto nós formos orar, se mais alguém quiser vir, essa é a sua oportunidade de ser batizado e de sentir Deus vivo dentro de você.